Fala galera, vamos aqui como prometido fazer uma revisãozinha do conteúdo do primeiro ano, que é o nosso conteúdo sobre mapa ou carta topográfica ou cartográfica. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar do que a gente viu em sala é que mapa é diferente de carta. E aí lembra que quando eu falei que eles são diferentes, essa diferença ela está ligada especialmente ao tipo de escala usada para construir ou carta ou mapa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Os mapas eles são feitos em escalas grandes e as cartas são feitas em escalas médias ou escalas pequenas, porque o nível de detalhes que eu preciso para uma carta é bem maior do que os detalhes que eu preciso para um mapa. Essa é a primeira coisa que a gente lembra. Depois a gente conversou que tanto os mapas como as cartas, eles podem ser organizados em 4 modalidades diferentes. Claro que tem outros, mas para a gente vai importar essas 4. São os mapas gerais, os mapas topográficos e ainda os mapas temáticos. E por último, claro que por último aqui na nossa ordem, nós temos os mapas especiais. O que a gente precisa lembrar são as características básicas de um para o outro. Tá? No caso dos mapas gerais, eles trazem uma diversidade de assuntos. Então pode ser de um assunto sobre hidrografia, sobre relevo, sobre vegetação. Ou seja, ele mistura tudo, então são assuntos diversificados. Os mapas topográficos são os mapas de terreno, que a gente vai ver daqui a pouco melhor. Eles também são chamados de mapa base, já que eles servem de base para outros tipos de representações. Os mapas temáticos eles têm um tema específico, por isso do nome, tá? E os mapas especiais são aqueles mapas que são feitos para uso específico de profissionais. Ou seja, é aquela galerinha que já tem a informação e consegue fazer a leitura do que está sendo representado, ok? Bem, galerinha, o nosso segundo assunto é sobre os elementos que compõem um mapa, né? A gente viu em sala que a cartografia ela acaba disponibilizando de alguns instrumentos, de algumas ferramentas que vão ajudar na leitura correta de um mapa. E a gente conversou em sala aqui para dar um destaque que os mapas eles apresentam um tema, que é o assunto no qual o mapa está preocupado em repassar, que aqui no nosso caso são os grandes complexos regionais do Brasil. Os mapas também eles apresentam uma orientação, que foi um assunto visto pela gente logo no início do ano, né, que é a Rosa dos Ventos, até para dar uma ideia de localização, de sentido de deslocamento. Os mapas também eles vão apresentar uma legenda. A legenda ela é formada por um conjunto de símbolos e cores que ajudam, né, na leitura correta de um mapa. E nós temos ainda o uso da escala, que tem a função de mostrar quantas vezes a área foi diminuída para que ela ficasse nesse tamanho que a gente está vendo. Ou seja, a escala aqui ela vai entrar com a função de detalhes, né, a quantidade de detalhes que foi utilizada para essa representação. Bem, turma, e o nosso último assunto é exatamente a conversa sobre curvas de nível. Nós vimos que as curvas de nível é uma técnica utilizada pela cartografia para fazer a representação de uma área, né? Ela é usada para fazer a representação principalmente de terrenos elevados, né? Terrenos íngremes. E nesse tipo de representação, né? Nessa técnica da curva de nível, a gente também destaca os pontos de altitude, para que possa perceber qual a altura do terreno que está sendo representado. Aí eu estou tentando fazer 2 modelos de curva de nível, e os terrenos aqui nesse caso, eles ficariam mais ou menos nesse formato. A gente viu que cada curva ela vai representar uma altitude diferenciada, o que daria como resultado final, se a gente levar em consideração a quantidade de curvas que tem na figura, nós teríamos aqui no caso 1, 2, 3, 4 curvas de nível. Cada uma dessas curvas ela iria representar uma altitude. Vamos só usar aqui como exemplo 100, 200, 300,
e 400 metros, desculpa aí o 300, está aparecendo o 3.000, mas é 300 metros de altitude. E nesse caso aqui nós teremos 3 curvas de nível. Então ela tem um corte bem menor se comparado com a figura anterior. Vamos colocar também aqui de 100 em 100 metros, né? O que a gente conversou em sala, e que é importante vocês observarem, além da quantidade dessas curvas de nível, é ver também o tamanho das curvas. Lembrando que as curvas menores, elas têm altitude maior. A altitude do terreno será a maior, tá? Já os círculos maiores, eles irão representar a altitude mais baixa. Uma outra coisa que a gente precisa também observar é a proximidade dessas curvas. Quando as curvas elas se encontram assim praticamente numa mesma distância, elas irão representar um terreno que não apresenta nenhum tipo de declividade. Já quando um lado, né, ele é mais próximo em relação ao outro, então ele já apresenta uma declividade. É por isso que a figura de cima, o terreno, né, no caso a figura representada, ela pende um pouco aí para a direita de vocês.